queria levar ela para casa lá para declarar para ela, para se declarar para que estava gostando dela, sabe? Gostando muito dela. E aí eu pensei que ela tinha dado espaço, assim, muito espaço. E eu fui e ela falou, vamos para São Paulo. Aí eu fui e me declarei para ela. Eu falei, não tem São Paulo, não tem viagem, não tem emprego. Eu trouxe você aqui porque eu estou gostando de você. E eu me declarei para você, estou me declarando agora. E eu quero ficar com você. E quando eu falei isso, ela falou, você é mentiroso, você disse que tinha emprego em São Paulo, disse que ia para São Paulo, você está mentindo. Como é que eu vou ficar com você, seu gordo, feio, mentiroso, nojento? E começou a gritar alto. E eu fiquei com muito ódio, sabe? Muita raiva e perdi a cabeça. E daí aconteceu. Na verdade, a Raíssa ela já vinha me provocando, sabe? Há muito tempo, sabe? Provocando em que sentido? Sentido de ter alguma coisa assim. Parte sexual? Sim. Ela estava se insinuando para você? Sim, se insinuando. E eu vinha evitando, né? Porque eu conheço a família deles, conheço eles, vi o crescimento dela, conheço os familiares, e sempre evitei. Nunca falei nenhuma palavra, nunca falei nada relacionado a isso, né? Eu nunca toquei na Raíssa, nunca nem dei um abraço, nunca nem dei um beijo. Só que nesse dia eu perdi a cabeça e coloquei o lacre nela e não sabia o que fazer mais. Fiquei desnorteado. E aí o senhor apertou o lacre? Eu apertei e saí. Fui para outro cômodo. Apertou bastante? Sim, só dei um aperto assim. E saí e fiquei louco. Que cor que é esse lacre? Branco. Fiquei louco não tem como explicar, perdi a cabeça. E aí quando meu filho chegou eu falei, fiz uma besteira, fiz uma cagada na minha vida, cara. Aí ele falou, o que foi? Aí eu mostrei assim no canto, ele falou, o que é isso? Eu mostrei um pouco assim, aí ele se desesperou. Disse que destruiu a minha vida. Por que eu tinha feito isso? Entrou em desespero lá. E eu não tinha mais o que fazer. Coloquei ela no carro. Entrei de ré, coloquei ela no carro. Que carro que era? Um Captiva, não era meu, era emprestado. Era de um amigo meu. Não, antes de colocar o carro na Captiva, eu saí e fui jogar fora as coisas dela. Tava no porta-mala. As roupas, tudo? E o senhor jogou onde as coisas dela? Joguei num terreno baldio. Perto lá na casa do senhor? Perto. O senhor foi lá, jogou as coisas nesse terreno, voltou, colocou o carro na garagem? Voltei pra casa, coloquei de ré e eu coloquei o corpo dela sozinho, né? Coloquei no porta-mala, coloquei um pano branco, preto em cima e saí. O Johnny foi com o senhor? Ele foi comigo. Foi. Ele foi dirigindo. Eu falei, Johnny, me deixa aqui em tal lugar e vai embora, cara. Aí ele foi comigo, paramos num lugar lá em Araucária. Eu desci, peguei e ele foi embora. E eu briguei, a gente brigou, né, dentro do carro. Quem? O senhor e a Raíssa ou o senhor Johnny? O Johnny. Ele queria que eu entregasse na hora ali, chamasse a polícia, alguma coisa. Ele tentou convencer o senhor a se entregar.
E o que levou o senhor a querer confessar o crime? Não estou aguentando mais o sofrimento da família. Da família da Raíssa? O senhor chegou a contar para eles alguma coisa ou não? Não, mas várias pessoas mandavam mensagem, mandavam áudio, até ameaça também, tudo conta. Como que é? Até ameaça também a gente recebeu, eu recebi. A da família dele? Sim. Dela, desculpa. Dela. E várias pessoas mandando áudio dizendo, não, se ela estiver viva, morta, mesmo assim, fala pra gente, porque é sofrimento pra família. E aquilo foi me convencendo, sabe? Sim. E, na verdade, foi me convencendo e aí eu falei, eu não vou fugir. Não tem pra que fugir. Primeiro ponto, Raíssa não foi morta como ele contou. Não há sinais do uso de um lacre plástico. Pelas lesões, principalmente no pescoço e clavícula da vítima, é que houve possivelmente uma situação de esganadura, ele esgana ela com as mãos, talvez até tenha prensado o corpo dela ali, e aí depois passa uma sacola também asfixiando a vítima. E a sacola foi vista quando a gente consegue o corpo, a gente consegue apurar isso também. Segunda colocação, o crime não aconteceu no calor da emoção, foi premeditado. Praticamente demonstrado que houve já uma preparação para essa ocultação do cadáver. Então, ele tinha em mente desde o início matar a Raíssa e ocultar esse cadáver. Porque os materiais, ele na delegacia tinha dito que ele tinha muitas ferramentas ali, então ferramentas do trabalho dele que tinha em casa que ele usou para esconder, principalmente embalar o corpo da Raíssa para escondê-lo posteriormente. Mas o que aconteceu? Quando a gente foi até a casa dele, não tinha nenhum desses materiais. Isso também quebra a versão do acusado de que tudo ali aconteceu por um acaso. Terceiro ponto, algo que ele não contou. Mas há suspeitas de que Raíssa tenha sido dopada. E o legista também chamou atenção e falando comigo, ele fala, olha, eu acredito que ela pode ter sido de alguma forma drogada, dopada. Por quê? Porque não há nenhuma evidência de luta, de defesa no corpo dessa vítima. Então, dá a impressão de que ela não tinha, ela pode ter sido dopada quando foi morta. 4. Marcelo, que se diz arrependido, tentou despistar a família de Raíssa. Nessa ligação, enquanto Raíssa era procurada, ele se esquivou de respostas. Nunca tive intenção, nem tenho intenção, nunca tive de fazer mal nenhum a Raíssa. Mas você já fez mal a ela? Não. Já olhou com ela com outros olhos? Todos os olhos. Com todos os olhos? Amigo. Eu não sei se isso pode tranquilizar mais os familiares, não sei. Mas de segunda e terça em diante ele já esclarece algumas coisas, não sei se é isso que eu posso dizer. Se ela já estiver morta, nem sei se consola, né? O que a investigação mostra é que Raíssa foi morta em uma emboscada. Um dia antes, Marcelo Alves pegou o carro emprestado com um amigo. Disse para Raíssa que iria com ela até Sorocaba, no interior de São Paulo, que lá ela teria uma oportunidade melhor de emprego. Raíssa acreditou. Raíssa arrumou as malas, entrou no carro. Queria embarcar em busca de um sonho, mas o destino foi fatal. O relacionamento deles é muito antigo, vem desde a cidade deles de origem. Ele foi professor de artes marciais dela quando era pequena. Ela vem para Curitiba a convite dele, confiando nele. Ele era um indivíduo que em Curitiba, durante os 3 anos em que ela esteve aqui, se tornou uma referência de alguém que ela poderia confiar, alguém que poderia prestar um auxílio, um suporte para ela. No entanto, depois de 3 anos, ele revelou a sua verdadeira face, de um criminoso e de um assassino cruel. O advogado de Marcelo insiste, o crime não foi premeditado, teria ocorrido no calor da emoção. Nós vamos apresentar as pernas dessa barraca que já estavam há muito tempo na casa dele, tá? Inclusive, segundo o que o filho diz, ele vai resgatar no celular fotos que demonstram que essa barraca já estava lá há muito tempo. O enforca-gato
também faz parte de um material que era utilizado ali na empresa do gás que ele fornecia. Então não há premeditação, não há elementos para isso. Quem em sã consciência vai projetar, vai se preparar, que é isso que é a premeditação, para matar uma pessoa e vai na casa das amigas, vendo as amigas se despedirem, tudo. Jamais. Isso aqui é um crime de momento, um crime de inopino. A delegada de polícia, ela tem que agradecer ele, porque ela poupou bastante esforços, né, nessas diligências. Ele veio aqui, confessou tudo e mais um pouco. A forma com que ela foi morta não mudaria em nada a qualificadora da asfixia que vai ter nesse caso. A pessoa de Johnny foi pela autoridade policial arbitrada a fiança de R$500, que a mesma teria sido recolhida conforme o termo de fiança constado no processo, e ressai da decisão do magistrado naquela oportunidade que, em razão do crime desse modo, verifica-se que além do crime de ocultação de cadáver, o atuado também teria, em tese, praticado a infração descrita no artigo 121. Que o crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 208, possui conexão sequencial com o crime de homicídio, uma vez que esse é praticado para garantir a impunidade do autuado em relação a ele. Além disso, a conexão probatória instrumental, pois o material probatório do crime repercute no conhecimento e reconhecimento do traz aqui os dispositivos em que declina a competência para esta vara especializada do Tribunal do Júri. Só para que possamos contextualizar por que esse processo chegou, tá bom? Marcelo, vamos fazer algumas perguntas, sempre com muito respeito, tá certo? Para que possamos conhecer o senhor um pouco mais e temos aqui que preencher alguns questionamentos que não são obrigatórios, tá? O seu nome completo, por gentileza. Marcelo Alves dos Santos. Senhor Marcelo, o senhor está com quantos anos? 41 anos. O senhor é casado? Solteiro. O senhor tem filhos? Só adotivo. O senhor é natural de onde? Petrolândia de Pernambuco. Petrolândia de Pernambuco? 41 anos. E o senhor trabalha com? Atualmente trabalho como motorista de Uber e aí apresentação de stand-up. Apresentação de stand-up é motorista de Uber. Então o senhor veio de Petrolina? Eu só fui criado, nasci e fui criado em Petrolina, Pernambuco, fui criado na Bahia. Então o senhor nasceu em Petrolina, foi criado na Bahia, está com 41 anos, veio para Curitiba por quê? Através de emprego, oportunidade. Através de emprego, oportunidade. Não é casado, tem filho adotivo, e o senhor trabalha atualmente trabalhando como comediante de stand-up e fazendo ali aplicativo de Uber, enfim. Certo. Senhor Marcelo, o senhor morava aqui com quem? Morava com meu filho e minha nora. Seu filho e sua nora. Na casa do senhor, alugada? Alugado. Alugado, certo. E o seu filho e sua nora, eles, por gentileza, tem quantos anos? Meu filho tem 24 e ela tem... Não lembro. Tá, mas ela tem 24 e ele tem 26. Ele tem 26 e ela é 24. O filho trabalha? Trabalha também. A mãe mora lá em Petrolina? Mora na Bahia. Mora na Bahia, porque o senhor nasceu em Petrolina, mas foi criado na Bahia. A mãe mora na Bahia. Isso. E o filho chama como? Johnny de Assis. Johnny. Tá. E o Johnny veio pra cá com o senhor. Isso. Certo? Pois não. Senhor Marcelo, eu preciso fazer algumas perguntas pessoais, sempre com muito respeito, tá bom? O senhor tem algum problema de saúde, toma algum remédio controlado? Não. O senhor tem problema com bebida, com droga? Não. Não. O senhor já teve outra passagem pela justiça? Não. Petrolina, na Bahia ou aqui? Não. Não, pois não. O senhor foi levado, esse flagrante já foi homologado anteriormente, mas eu vou fazer as perguntas novamente para que possamos resguardar todos os seus direitos, tá bom? Sim. O senhor foi levado, quando o senhor foi preso, como se deu a prisão do senhor, como foi essa situação, por gentileza? Eu me apresentei, né? Confessei, apresentei com o advogado, confessei e em seguida tive o levado, né? E não. Certo. Decretado a prisão preventiva. Certo. Eu compreendi. Então o senhor teria, juntamente com os seus advogados, comparecido e se apresentado, e nesta oportunidade o senhor teria sido preso, isso? Isso. Certo. E quando o senhor foi preso pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Eu preciso fazer todas essas perguntas, por mais que eu já saiba, mas eu preciso fazer. Deixe registrar. Sim. Fui preso e levado para a Polícia Civil. Polícia Civil. E no local em que o senhor foi levado, qual local foi?
Foi do... Você consegue se recordar? Se você não se recordar, não tem problema. Foi para a Central de Custódia, foi para a cadeia pública, foi para a cadeia pública, tá certo? Nesse traslado entre a prisão do senhor e a cadeia pública, o senhor foi agredido? O senhor foi... Não. Não foi? Não foi. Certo. Ao chegar, ao largar a prisão em flagrante do senhor estava acompanhado dos seus advogados. Mas a família do senhor tem ciência dessa prisão? Sim. Sim. Certo. Então o senhor não teria sido agredido, a família tem ciência, o senhor estava acompanhado do seu advogado. Não teria sofrido agressões, segundo o senhor me relata, é isso? Isso. Certo. Razão pela qual, mais uma vez então, uma vez que teria sido homologado este auto de prisão em flagrante anteriormente, com peninha ratificada ou não, mas antes, como eu me referi, vamos fazer em duas partes. Eu vou questioná-los sobre a legalidade do flagrante, tá bom? Para que depois possamos analisar os pedidos de prisão e eventual conversão preventiva. Sobre a regularidade do ato formal, material, constitucionalmente, legalmente falando, o Ministério Público tem alguma pergunta? Não, excelência. Apenas manifestação pela homologação, pela ratificação da homologação do flagrante, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, e se cumpre todos os requisitos legais, formais e materiais. Pois muito obrigado. Por gentileza, doutor Caio, doutor Flávio, vossas excelências têm alguma pergunta em relação ao agradecimento? Excelência, levando em consideração que o acusado se apresentou espontaneamente e que o flagrante está materialmente dentro dos limites do Código de Processo Penal, a defesa também pede a ratificação e a homologação da prisão em flagrante, como entendeu o próprio Ministério Público. Pois não, muito obrigado. Bom, considerando, portanto, já ter sido anteriormente homologado o auto de prisão em flagrante, considerando que nesta oportunidade se verificaram ratificados todos os pressupostos, tanto constitucional como legalmente, que deveriam ter sido analisados, eu estou ratificando aqui a homologação do auto de prisão em flagrante, uma vez que cumpridos os requisitos constitucionais e legais. No que se refere agora à situação da conversão da prisão e do pedido de prisão preventiva, aqui aportado aos autos pelo Ministério Público no movimento 33.1, doutor André, eu peço a gentileza a Vossa Excelência que possa fazer, portanto, a sua explanação. Na sequência, passo a palavra à defesa para que possamos avaliar a final. Vossa Excelência, com a palavra. Ok, excelência. Eu só queria fazer uma pergunta só para ele, referente à situação que ele narra por uma sequência. Pode fazer, excelência? Sim. Marcelo, tudo bem? Meu nome é André, sou promotor de justiça. Eu tenho só uma pergunta para te fazer em relação à sua prisão, tá bom? Tem que narra que você se apresentou acompanhado de seus advogados e confessou o crime na segunda-feira, isso no dia 9 agora dessa semana, correto? Você havia sido contatado pela polícia antes disso? Formalmente? Não. Não havia sido notificado para comparecer à delegacia? Sim. Teve uma intimação pelo WhatsApp. Você recebeu uma intimação da polícia por WhatsApp antes da apresentação? Sim. Que dia que foi isso, você lembra? Tem problema se você não lembra? Não lembro. Tudo bem, era só essa pergunta, silêncio. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Posso me manifestar então sobre o requerimento? Se a público apresentou ontem, excelência, nos autos sob análise, pedido que consta o movimento 33.1, requerimento para conversão do flagrante de prisão preventiva por conta do crime de ocultação de cadáver e representação pela prisão preventiva, requerimento pela prisão preventiva pelo crime de feminicídio do artigo 121A do Código Penal. Fundamenta, exatamente, silêncio, se permitir, só a gente bem brevemente no resumo, os fundamentos já estão ali no pedido para cá. Fundamenta com base nos indícios de autoria da prática do crime de feminicídio, que teria ocorrido nessa cidade de Curitiba, considerando a própria confissão do próprio acusado, que o flagrante e própria materialidade pelas filmagens, boletim de ocorrência e outros documentos que constam nos autos, tanto do crime de ocultação do cadáver como do crime de feminicídio. Em razão disso, presentes os requisitos do artigo 313
do Código de Processo Penal, entende o Ministério Público também que a necessidade da prisão cautelar na modalidade preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública nesse momento de silêncio, sobretudo considerando que os fatos indicam um crime praticado com violência contra a pessoa e um modus operandi que, no caso concreto, indica periculosidade por parte do acusado. Assim, tem o Ministério Público a necessidade de segregação cautelar com fundamento no artigo 312 e 313, já citado no Código de Processo Penal, pelo feminicídio e pela ocultação de cadáver, atraindo, inclusive, a ocultação de cadáver, sendo atraída para a competência dessa comarca desse Foro de Curitiba por conta da conexão probatória instrumental. Salvo engano, o próprio juízo que homologou o flagrante já fez essa citação, né, Excelência? Mas eu quero que Vossa Excelência também se manifeste nesse sentido, se for o caso, seu entendimento, que o crime, o delito de ocultação de cadáver seja, então, considerado conexo e atraído para cumprir com esse territorial, se for de Curitiba, segunda base do projeto da Câmara do Júri dessa capital. É isso, Excelência. Obrigado. Pois não, muito obrigado. Por gentileza, tem a terceira palavra da defesa, doutor Carlito Flávio, Vossa Excelência, estou com a palavra. Obrigado, Excelência. A defesa passa a se manifestar com relação ao pedido de prisão preventiva do promotor de justiça feito nessa solene audiência. Excelência, nós vislumbramos em que pese o acusado ter confessado e querer estar preso, ele quer esfriar a cúpula dele, não fosse assim uma mera intimação, não teria o condão de fazer com que ele confessasse. Uma coisa é a intimação para que ele vá até a delegacia, outra coisa é a confissão que espontaneamente ele deu, colaborou com a justiça, inclusive levando a delegacia ao encontro do cadáver. Coisas que não aconteceram em outros casos rumorosos pelo Brasil, como o da Elisa Samúdio, trago como exemplo, como o caso Isis, que aqui tem uma grande repercussão no estado do Paraná. Mas em que pese o próprio Marcelo querer ficar preso desde esse momento, a defesa, para que não incorra em nenhuma negligência, em nenhum ferimento ao seu próprio código deontológico, passa a se manifestar pela sua liberdade. E a liberdade do Marcelo não colocaria em risco a ordem pública como promotor de justiça, porque essa periculosidade não se evidencia por meio do seu histórico, por meio da sua biografia. O Marcelo é primário, ele tem bons antecedentes, tem residência fixa, em nenhum momento fugiu, não fugiu para o exterior, não fugiu para outro estado, não fugiu para a Bahia, local onde ele cresceu, o local onde ele também estabeleceu uma vida em comum no seio da sociedade. Então não há, aos olhos da defesa, essa periculosidade, não há indicativos também, Excelência, que ele possa se evadir do adstrito da culpa e tampouco aí atrapalhar a conveniência da instrução criminal, que em breve, evidentemente, vai se constituir no seio do processo. O Marcelo não chegou em nenhum momento a pagar nenhuma prova, se arrependeu da ocultação de cadáver, e nós entendemos, Excelência, aqui, fazendo a diferença entre a prisão preventiva e a prisão plena, e nesse momento deve vigorar a presunção de inocência, ele é presumidamente inocente, embora tenha confessado isso dentro dos estritos limites jurídicos. Nós pedimos a liberdade dele para que ele possa responder o processo, sim, de cabeça erguida, comparecer a todos os atos processuais que Vossa Excelência intimar, mas em liberdade. Não obstante ao pedido de liberdade e da revogação dessa prisão, nós requeremos também, Excelência, em forma de adendo, 2 requerimentos que já foram reivindicados em delegacia, mas nós devemos também aqui, frente a esse juízo, também reforçar. O primeiro é o sigilo dos autos, Excelência. Esse caso ganhou um clamor social muito grande, o que teve agora também, por uma questão, não sei se de negligência, má fé ou qualquer coisa que o valha, elementos informativos extravasando desse inquérito policial. Nós não sabemos quem vazou, mas a imprensa está tendo acesso a elementos de informação que deveriam estar adstritos ao corpo do devido processo legal. Então, o primeiro pedido é de sigilo dos autos. O segundo pedido que a defesa entende por bem fazer nesse momento é com relação a caso Vossa Excelência converta a prisão em flagrante prisão preventiva. Nós já fizemos esse pedido também em delegacia frente à autoridade policial, mas é que seja determinado
para o local em que o Marcelo vai ficar preso, não sei, hoje ele está na cadeia pública de Curitiba, não sei, pode ser que seja removido, mas que acompanhe uma determinação de Vossa Excelência para que ele fique isolado dos outros presos, para que ele venha a ter a sua incolumidade física preservada. Nós já tivemos outros casos morosos em que estivemos em atuação, em que outros presos, por conta do clamor social que acaba saindo das bordas da imprensa e chegando também ao seio do presídio, fez com que outros presos, numa forma de exercício arbitrário das próprias razões, justiça pelas próprias mãos, acabassem atacando nossos ex-constituintes. Então, para que nós possamos preservar a vida também do Marcelo, seja determinado por Vossa Excelência que ele seja mantido em um local seguro e isolado, até efetivamente a próxima audiência e os atos processuais acabarem sendo realizados no curso do processo. Para essas considerações da defesa, eu vou falar, Excelência. Muito obrigado. Senhor, Universidade, Vossa Excelência gostaria de se manifestar, doutor André? Se não, não há problema. Só considerando essa oportunidade, uma vez que entra. Eu manifestar sobre os dois pedidos de defesa, doutor. Por gentileza. Começando pelo fim, né? O último pedido do doutor Caio, acho importante que seja proferida uma ordem judicial nesse sentido, a fim de garantir e preservar a impunidade física do flagranteado. Portanto, que esse juízo acolha, se entender o Ministério Público, o pedido de defesa para que ele possa ficar isolado, garantindo a segurança dele na prisão, caso seja o caso de conversão em prisão preventiva, Excelência. Em relação ao sigilo, só, em relação ao pedido no que toca ao inquérito policial como um todo, é o sigilo integral do inquérito, doutor? Integral do inquérito e também, efetivamente, posteriormente do processo. Tá. Agora, nesse momento, só fazendo um adendo, nos autos de prisão preventiva agora, tem os depoimentos do Marcelo. Isso é interessante em ambos os processos. Do processual como deu. Está nas cautelares. Está nas cautelares. Excelência, em relação a esse feito aqui, que realmente constam peças, né, os depoimentos, filmagens, o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao sigilo nesse momento, desse conteúdo, desse expediente aqui, que nós estamos analisando aqui, porque constam aqui elementos de investigação. Em relação ao inquérito, Excelência, o Ministério Público pede uma breve lista dos autos para que a gente possa se manifestar no mérito disso em 24 horas, para que nós possamos fazer uma reflexão melhor sobre esse sigilo. Mas em relação a esse conteúdo aqui, já manifesto favoravelmente desde logo. Em relação ao inquérito policial, é que nós temos que fazer uma avaliação um pouquinho mais criteriosa, principalmente já diante dos doutores e para Vossa Excelência também, para que a gente possa avaliar exatamente o escopo, o alcance desse sigilo, no que diz respeito a todos os envolvidos aí, né, os atores atuantes nessa investigação policial nesse momento. Pois não, muito obrigado. Bom, trata-se de um procedimento aqui instaurado em face de Marcelo Alves dos Santos, no qual o Ministério Público, ao menos a priori, captura a conduta por ele praticada em tese como delito de feminicídio, descrito no artigo 121A, e o delito descrito no artigo 211, que seria aquele correspondente ali à ocultação de cadáver. O Ministério Público ratifica, portanto, a homologação anteriormente realizada pelo juízo de garantias, ao passo em que postula a prisão preventiva de Marcelo, sustentando que o decreto prisional, se edificasse, viesse a ser edificado, tendo em vista a possível vulneração da ordem pública, e em especial pela gravidade do fato praticado em tese pela pessoa de Marcelo. A defesa, por sua vez, ratifica também aqui a homologação da prisão em flagrante, todavia, bate e sustenta que não há nos autos elementos concretos aptos a edificar aqui eventual decreto prisional, uma vez que Marcelo possui bons antecedentes, residência fixa, não há indício que o mesmo viesse a fugir e, segundo a defesa, teria colaborado para o esclarecimento aí dos fatos que, em tese, teria cometido em desfavor da senhora Raíssa. O que se tem, portanto, há que se analisar a situação da seguinte forma.
Sabe-se que no momento da audiência de custódia não se adentra a análise meritória, no sentido de se avaliar se é verdade ou não aquilo que está sendo imputado à pessoa do autuado, hoje no caso Marcelo Alves dos Santos. Mas eu gostaria de trazer à baila o que trouxe o boletim de ocorrência para que venha, para que eu possa decidir na sequência. O boletim de ocorrência 2025/731614, acostado no movimento 12.1, traz que no dia 6 de junho de 2025, os agentes de polícia judiciária, no caso o senhor Márcio, João de Azevedo e Cleverson Pereira de Lima, diligenciaram até o endereço situado na rua Estrada Velha do Barigui, 2754, na cidade industrial em Curitiba, e no local intimaram os senhores Marcelo Alves dos Santos e Johnny de Assis para comparecimento na sede da delegacia na data de 9/6/2025, às 10 horas, a fim de prestar esclarecimentos a respeito do desaparecimento da senhora Raíssa Sueli Ferreira da Silva, registrado no boletim de ocorrência 2025/709782. No dia 9 de junho de 2025, por volta das 10 horas e 30 minutos, os intimados compareceram à delegacia de proteção à pessoa acompanhados do advogado, no caso o ilustre advogado, Dr. Caio Percival. Durante o interrogatório, conduzido pela delegada de polícia, doutora Aline Manzato, o senhor Marcelo Alves, na presença de seu defensor, confessou haver assassinado Raíssa Sueli Ferreira da Silva no dia 2/6/2025, por volta das 13 horas. Após uma discussão em que se declarou a vítima ter de seguir estrangulado a mesma utilizando um enforca-gato, abre aspas e fecha aspas. O mesmo declarou ainda que indicaria o local exato onde o corpo da vítima havia sido ocultado, por volta das 12 horas e 45 minutos do mesmo dia. A autoridade policial, acompanhada dos agentes de polícia judiciária Cleverson Pereira de Lima, Joelson Ribeiro da Cruz, Márcio João de Azevedo, Igor Bruno Romero Machado, Tainá Menezes de Oliveira, além dos intimados Marcelo e Jônia, bem como do advogado Dr. Caio, deslocaram-se até a rua Presidente Castelo Branco, no município de Araucária, onde o senhor Marcelo indicou o local de ocultação do corpo. No ponto exato indicado, foi localizado o cadáver da senhora Raíssa, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante a Marcelo Alves e Johnny de Assis, este último por eventual participação na ocultação do cadáver e outros elementos a apurar. O agente Joelson da Cruz acionou a polícia científica e daí os demais desdobramentos que ocorreram naquela oportunidade. Como já anteriormente relatado, no que se refere à pessoa de Johnny de Assis, foi habilitado pela autoridade policial o valor de R$500 de fiança, o qual foi devidamente recolhido conforme o termo de fiança aqui acostado ao procedimento. Resta então a análise de eventual prisão preventiva de Marcelo Alves dos Santos. E aqui destaco que, mais uma vez, o procedimento veio aportar aqui nessa unidade especializada, uma vez que há possível conexão entre o crime de homicídio e o crime de ocultação de cadáver, uma vez que recebe a decisão já mencionada no movimento 14.1, que o crime de ocultação de cadáver, abre aspas, segundo traz aqui o ilustre magistrado, previsto no artigo 211, possui conexão consequencial com o homicídio, uma vez que foi praticado para garantir a impunidade do autuado em relação a ele, o artigo 76.2 do CPP. Além disso, haveria uma conexão probatória instrumental, pois o material probatório de um crime repercute no reconhecimento do outro. Portanto, o procedimento, uma vez trazido à análise dessa unidade especializada, ora o Ministério Público requer a prisão preventiva, argumentos esses contestados pela defesa. Avaliando aqui a imputação inicial trazida pelo Ministério Público, no caso o artigo 121A, o feminicídio, bem como o artigo 211, todos do Código Penal, observa-se que preenchidas estão as premissas do artigo 313 do Código de Processo Penal. Resta, portanto, avaliar se há os pressupostos e os fundamentos, esses descritos no artigo 312 do mesmo Estatuto. Verifica-se que a materialidade delitiva resta-se sobejamente comprovada, uma vez que houve sim a morte da senhora Raíssa, a qual foi encontrada no município de Araucária, portanto, a materialidade se faz presente. A autoria, os indícios suficientes de autoria também não há que se questionar, uma vez que o próprio Marcelo, nesta oportunidade, tal qual em delegacia de polícia, traz aí a situação de que o mesmo se teria praticado tais atos que estão sendo imputados nessa oportunidade, ou seja, a materialidade está presente. Qual é a materialidade? A existência de um fato. Qual o fato? A morte da vítima, uma vez que a mesma se encontra imóvel. Foi morta, e isso está documentado aqui nos autos.
A autoria, os indícios suficientes de autoria também se fazem presentes, até mesmo pela confissão aqui da pessoa de Marcelo. Resta avaliar se estão presentes os demais fundamentos, dentre eles a garantia de ordem pública, eventual vulneração da instrução criminal ou que o mesmo venha a se furtar a aplicação da lei penal. O Ministério Público requer a prisão preventiva, tendo como base a vulneração da ordem pública e, em especial, sustentando que Marcelo, pela gravidade dos fatos que lhe foram imputados, neste momento, deveria aguardar aqui a instrução do procedimento resguardado, ou seja, preso, acautelado, ao passo em que a defesa sustenta não estarem presentes, como já anteriormente mencionei, os fundamentos da prisão preventiva, e em especial destacando que o mesmo possui residência fixa, que o mesmo não há indícios de que venha a fugir e teria colaborado para a elucidação dos fatos. O que se tem aqui, ao meu ver, que por mais que Marcelo, isso com muito respeito às partes, muito respeito à pessoa também de Marcelo, não há como se negar que o fato que o Marcelo praticar, em tese, possui tamanha gravidade. Sabe-se que a gravidade em abstrato pelos tribunais superiores não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva, mas aqui trago à baila a concretude na minha visão, da periculosidade do ato praticado pelo Marcelo. Estou aqui diferenciando, de certa forma, o autor do fato. Eu estou dizendo que Marcelo é perigoso, mas a periculosidade concreta do ato por ele praticado chama a atenção desse juízo, uma vez que teria, segundo mesmo, por uma razão com sua esposa, por razão com a senhora Raíssa, a pessoa com a qual convivia, ainda que de certa forma, mas tinha com ela um convívio um pouco mais íntimo, após se declarar para a mesma, em razão de uma eventual frustração, teria, valendo-se, abre aspas, do esgaragato e praticado o ato. Isso quem traz é ele, está no boletim de ocorrência. Com base nisso, Marcelo, na parceria de Johnny, encaminham a senhora Raíssa em um saco azul para a comarca de Araucária, para a cidade de Araucária, momento em que ela o seu corpo é ocultado dentro de uma mata de difícil localização. Sabe-se que, não obstante Marcelo tenha trazido a elucidação do local dos fatos, isso muito bem traz a defesa que, se não houvesse a colaboração de Marcelo, talvez o corpo demoraria a ser descoberto. O que se tem é que Marcelo, ao meu ver, teria o feito após provocação da autoridade policial. A autoridade policial, após intimá-lo para esclarecer, Marcelo traz à baila o local em que a mesma se encontraria. Ou seja, ao meu sentir, não foi de modo espontâneo ali, mas sim a partir do momento em que o mesmo teria sido provocado para tanto, intimado a comparecer junto com o John na delegacia de polícia. Portanto, com muito respeito, eu tenho de um lado eventual liberdade a ser considerada, de outro, uma vida que foi tirada. Uma vida que foi tirada, uma vida de um corpo que foi ocultado, que merece aqui, nesse momento, nesse momento, durante todo o trâmite, enfim, sempre o resguardo judicial, a proteção judicial, da mesma maneira que garantido ao acusado nessa oportunidade todos os seus direitos e garantias fundamentais. Então, eu estou separando aqui claramente a periculosidade do acusado da periculosidade do fato concretamente apresentado. Por essa razão, entendo que sim, se estou vulnerada à ordem pública, motivo pelo qual, com muito respeito, estou decretando aqui a prisão preventiva de Marcelo, para que o mesmo, e me valendo aqui do artigo 312, tendo como base a vulneração da ordem pública, para que o mesmo possa aguardar, então, o julgamento neste momento, acautelado, para que fosse, então, resguardada, para que seja resguardada aqui, como eu me referi, à ordem pública. Tá? Ao mesmo tempo, analisando aqui os pedidos subsidiários da defesa, eu determino conste em ata que seja oficiada a autoridade policial para que resguarde a integridade de Marcelo dentro da unidade, mantendo-o, dentro do possível, separado dos demais, ou, se não for possível separado dos demais, que resguarde a sua segurança, colocando-o em local seguro, para que, de forma alguma, seja vulnerado os seus direitos, a sua integridade, seja psíquica, seja física. Quanto ao pedido de publicidade dos autos, eu quero ressaltar que, com a concordância hoje, tanto do Ministério Público quanto da Defesa, o ato é público, se vê acompanhado aqui dos órgãos de comunicação,
e que eventual sigilo, aqui eu devo pensar sobre duas premissas. A premissa em relação à pessoa que está cautelada, no caso do Marcelo, mas também a intimidade da vítima, uma vez que isso poderá ser exposta de uma maneira que poderia degradar aqui a sua intimidade, a intimidade da sua família. A intimidade, a gente sabe que a intimidade não é só da pessoa viva, mas inclusive daqueles que já partiram também temos que resguardar a intimidade. Nesse sentido, eu tenho que de fato merece ser analisado com muita cautela a publicidade. Sabe-se que o segredo dos autos é uma situação excepcional, mas que em razão da presença de alguns pressupostos pode ser que se faça necessário. Eu vou aqui analisar o pedido da defesa, mas antes, em respeito aqui também ao pedido do Ministério Público, nesse caso da publicidade, acho que abro vista dos dois procedimentos pelo prazo de 24 horas para que você se manifeste, e na sequência venho a decidir, tá bom? Então podemos encerrar. Ok? Senhores, obrigado a todos, quero agradecer pela presença. Obrigada. Tocar essa satisfação. Celeste, mais uma vez, muito obrigado. Encerrou. Obrigado. Está terminando. Beleza. Sebastião, obrigado. Bom, por decisão da Justiça, Marcelo vai permanecer preso. Você ouviu aí que o advogado de defesa, ele pediu sigilo sobre essa publicidade toda que esse caso repercutiu. Pediu também que, dentro da medida do possível, a integridade física do assassino seja preservada, não o colocando em uma cela com outros detentos, tá? Assim que a Beatriz Frenner puder conversar, ela vai me chamar, ela tá lá agora, acabando de pegar outras informações, porque, nós fomos no local do crime. Nós estivemos lá. E você vai ver na reportagem o local. Vamos lá para Beatriz Frenner, vamos se conectar ao vivo com a Bea? A Bea, a nossa repórter, acompanhou de perto ali a audiência de custódia, que é fundamental para decidir o próximo passo. Muito se tinha receio da possível soltura do criminoso, assassino confesso, diante do próprio advogado que insistentemente disse que o Marcelo tinha bons antecedentes, que o Marcelo não representava risco, que o Marcelo voluntariamente foi lá e se apresentou, mas não é isso que a Justiça entendeu. Então a Justiça mantém o Marcelo preso, Beatriz Frenner. Exatamente, Matheus Fula, vocês acompanharam na íntegra essa audiência de custódia, demonstrando justamente a decisão do juiz de que o Marcelo permanece preso. A defesa ratificou a prisão que foi feita em flagrante pela polícia pela ocultação de cadáver, e agora a Justiça, através do Ministério Público e da decisão do juiz Leonardo Stancioli, manteve essa prisão preventiva. Isso significa que Marcelo Alves responde preso. O Dr. Caio Percival, que é o advogado que representa aqui o Marcelo, está na defesa do Marcelo Alves. Estava dentro do esperado já essa audiência de custódia. O que vocês entendem agora sobre o caso? Que muda ou não muda, doutor? Estava tudo absolutamente dentro do esperado. É um caso muito triste, né? É um caso onde nós temos um drama. É um caso que se passa por uma tragédia, uma desgraça que se abateu sobre essas pessoas. De um lado, um indivíduo primário, de bons antecedentes, uma vida anteacta marcada pela normalidade, 41 anos de idade, nunca pisou numa delegacia, portanto não tem essa periculosidade que talvez foi dita ali, né? E de outro lado, uma menina jovem com a vida pela frente. A gente sabe que é um caso muito triste. E com relação à audiência de custódia hoje, nada fugiu das raias da expectativa da defesa. Nós já imaginávamos que a prisão preventiva fosse decretada, afinal de contas, o próprio Marcelo quis ficar preso, o próprio Marcelo compareceu em delegacia, ciente de que isso poderia acontecer. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações. Vamos aqui a alguns pontos, então, que foram elencados durante essa audiência de custódia, né? O juiz falou sobre, não a periculosidade especificamente do Marcelo, mas sobre do fato, da ação, do crime que ele cometeu, que sim, é um caso de muita comoção social e um crime bastante grave. Por isso, o pedido do Ministério Público veio reiterando, então, para essa manifestação da prisão preventiva, e ela foi acatada pelo juízo durante essa audiência de custódia. Marcelo Alves
Alves respondeu algumas perguntas no que diz respeito a antecedentes, de que ele não tem outros fatos ali relacionados à própria identificação dele, ao crime que cometeu, à ocultação de cadáver e à morte da Raíssa Suelen. O doutor Leonardo Mestre, que é o advogado que representa a família da Raíssa, também está aqui, participa conosco ao vivo, doutor, com essa notícia de que a prisão preventiva foi aceita pela Justiça. Como vocês recebem essa informação? A família da Raíssa já sabe disso? Boa tarde. A família da Raíssa soube agora, através da imprensa, sobre essa notícia. Era esperado que a prisão fosse mantida, tendo em conta as circunstâncias graves do crime. No entanto, a prisão preventiva não encerra nada. É apenas o início. Ainda existe muita coisa que precisa ser esclarecida. Nós estaremos atentos a toda a investigação para que tudo relacionado ao crime, às circunstâncias e também participação sejam esclarecidas para que as pessoas possam ser responsabilizadas. Doutor, agora não apenas sobre a prisão preventiva, mas também sobre o corpo da Raíssa Suelen, né? A gente soube que já está a caminho de Paulo Afonso. Como estão esses trâmites? A família também, a irmã e a tia que estavam aqui em Curitiba, já chegaram à cidade delas. Como foi esse momento também de voltar para casa com a notícia, com a perda da Raíssa confirmada e essas expectativas agora das últimas cerimônias de despedida da jovem? Hoje, durante o dia, retornou para a cidade a família e também o corpo da jovem Raíssa. Amanhã, durante o dia, será realizado o seu velório, que devido às circunstâncias do crime será um momento muito forte, muito impactante para toda a família. E pelo menos hoje, nós temos a notícia para a família que o criminoso confesso permanece preso. Algo ainda pode ser feito em relação à soltura do filho dele, doutor? Ele responde em liberdade, né? Pagou uma fiança de R$500. Existe algo também no tocante a isso que vocês pretendem alterar? A decisão de libertar foi uma decisão da autoridade policial, que deveria, de acordo com a lei, aplicar a fiança. Obviamente que a família não concorda e não aceita isso. Só que, nesse momento, nós temos muitas informações que precisam ser esclarecidas. Nós precisamos esclarecer qual foi a participação e até onde foi essa participação. E, obviamente, que se for constatado uma participação além daquela que o pai descreveu, ele deverá ser responsabilizado por isso também. Doutor Leonardo Mestre, muito obrigada também pelas informações. Então, a notícia que a gente traz agora, ao vivo aqui no Balanço Geral, atenção, Marcelo Alves permanece preso e o pedido, tanto da defesa até um entendimento ali do juízo, é de que essa prisão ocorre para uma manutenção da ordem pública e também pela gravidade do fato, da morte da Raíssa e como tudo aconteceu, e que ele deve ser mantido afastado dos demais presos. Houve ali uma fala relacionada ao fato dele já ter sido atacado no presídio desde que essa prisão aconteceu, desde que ele confessou esse crime na última segunda-feira. Então ele vai permanecer preso, porém em um espaço reservado, distante dos demais detentos. A gente segue aqui, tem muita movimentação na frente do Tribunal do Júri, onde essa audiência aconteceu. Marcelo deve voltar, então, agora para o presídio. A gente vai confirmar as próximas informações, os próximos passos em torno disso tudo e seguimos atentos, Furlan.